Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos aqui ao nosso canal O Espírito do Evangelho. Neste 23 de outubro de 2020, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, está completando 80 anos. E, como nós todos sabemos, ele foi o maior jogador de futebol de todos os tempos, o maior atleta do século XX, como não poderia deixar de ser o Rei Pelé. Mas vocês devem estar se perguntando, né? Por que falar de Pelé em uma exposição evangélica? Uma excelente questão, diga-se de passagem. Porque ele soube utilizar seus dons, seus talentos. Foi um gênio em campo. Tinha um talento sem paralelo até hoje. Técnica insuperável. E cada um de nós tem um dom, tem um talento, não necessariamente com uma bola no pé, vamos aqui combinar, né, como o Pelé, mas temos as nossas habilidades. A questão é, estamos colocando em campo esses talentos? Estamos utilizando esses talentos? Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, já escrevia sobre os dons, os talentos que cada um de nós tem e a diversidade que isso proporciona à sociedade, né, ao ambiente. Ele dizia o seguinte: existem dons diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Diferentes serviços, mas o Senhor é o mesmo. Diferentes modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos, diz lá Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Os dons podem ser diferentes, mas é o mesmo Deus para todos. Paulo, inclusive, dá alguns exemplos de dons logo na sequência daquele versículo que nós vimos há pouco. Ele diz o seguinte: cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Olha que frase importante, vamos até repetir aqui. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Então, esse dom é um dom que nós podemos utilizar para outras pessoas também, para ajudar outras pessoas de alguma forma. Diz ele aqui, diz Paulo, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conforto, a outro o mesmo Espírito da fé, a outro ainda é concedido o dom das curas, a outro o poder de fazer milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento, a outro o dom de falar em línguas, a outro ainda o dom de as interpretar, mas é o único e mesmo Deus quem realiza tudo isso, distribuindo os seus dons a cada um conforme ele quer. Olha só essa frase importante aqui de Paulo, quer dizer, Deus nos dá os dons conforme ele quer, para a gente utilizar da melhor forma possível. Deus nos dá esses dons e talentos, mas como estamos utilizando esse presente de Deus? Por isso que Jesus nos faz um alerta em uma passagem muito simbólica e famosa também, que está lá em Mateus e também está em Lucas. E em Mateus é conhecida como a parábola dos talentos, está lá no capítulo 25. A grosso modo e rapidamente resumindo aqui, um rei distribui talentos, uma quantia fenomenal de dinheiro, para 3 funcionários antes desse rei partir em uma viagem. Na volta dessa viagem, o rei vai conferir o que os funcionários, os servos, fizeram com aqueles talentos, com aqueles recursos todo dado para cada um deles. Fica feliz e faz lá uma premiação para 2 que usaram os recursos e ampliaram a fortuna. Mas o último ficou com medo e resolveu enterrar o talento e devolveu intacto aquele recurso financeiro para o rei. E obviamente o rei fica furioso com aquela questão, né? Por que ele enterrou o talento? Ele queria que aquele talento tivesse sido utilizado pelo rapaz, tivesse dado frutos, obras, acontecesse alguma coisa com aquele recurso. Por isso, eu repito aqui, a grande questão: como que nós estamos utilizando esses nossos talentos, esses nossos dons que nós recebemos no plano espiritual? E veja, não precisa ser só na parte profissional, por exemplo, né? Como no caso de Pelé. Tenho 2 amigas que são ótimas diplomatas em casa,
Só para vocês terem aqui uma ideia aqui de um exemplo, que é muito corriqueiro, muito comum. Elas conseguem administrar as desavenças entre irmãos. Isso é um talento. São pacificadoras, né? Aliás, bem-aventurados os pacificadores, diz lá Mateus, diz Jesus em Mateus, né? Bem-aventurados os pacificadores. Óbvio que é cansativo ficar lá, ser uma espécie de um algodão entre cristais, mas o que muitos fazem em situações assim é não se envolver, mesmo que tenha esse dom diplomático. Nesse caso seria o quê? Um talento enterrado. Outro exemplo aqui. Um amigo queria dar aula, mas ele era muito tímido. Não achava que ia conseguir estar na frente de várias pessoas, também achava que não tinha didática, né? Por anos ele evitou esse momento, mas aí um dia ele tomou coragem, aí a questão é importante, tomou coragem e resolveu investir seus talentos em uma sala de aula. E vejam vocês que interessante, está funcionando. Acima da expectativa, disse ele para mim outro dia, está colocando seus talentos em ação, está investindo seus talentos. Com certeza, precisamos ter um certo grau de coragem para utilizar os nossos dons, nossos talentos, mas invariavelmente, nós somos recompensados quando nós nos arriscamos, temos essa coragem. Mas além da coragem, nós precisamos perseverar nesse caminho e até nos qualificar um pouco mais em relação a algumas dessas questões. Não adianta nada termos um talento e não o utilizarmos corretamente. Aliás, quantos bons jogadores de futebol ficaram pelo caminho por não levarem a sério o dom que receberam. Nossa, temos vários, inclusive alguns jogadores que estão aí, são ex-jogadores e ainda em atividade, como se diz, né? Vejam o caso de Pelé, por exemplo, né? O caso oposto a essa questão que nós estamos falando. Ele tinha um dom para jogar bola, mas ele se cuidava e treinava muito para aperfeiçoar a sua técnica. Olha a diferença, quer dizer, tem o dom, mas ele trabalhava para aperfeiçoar ainda mais esse dom, esse talento que ele recebeu. Na revista Saúde, Pelé comentou, né? Eu sou muito disciplinado. Claro que não existe ninguém perfeito, mas eu sou bem disciplinado em relação à minha saúde. A parte do esporte me ensinou a comer bem. Eu ainda tive a felicidade de nunca ter vícios, como a bebida e o cigarro, diz aqui Pelé nessa reportagem na revista Saúde, ou seja, como ele se cuidava. Outro exemplo também de Pelé, dessa vez está no documentário Pelé Eterno. Ele conta que depois do treino ficava treinando cabeceio, chute, sem pulo. Diz ele aqui, eu sempre fui muito aplicado nessa parte do condicionamento físico e técnico, disse ele lá no documentário Pelé Eterno. Então perceba, ou seja, Pelé tinha um talento inigualável, mas ele sabia que sem cuidar do seu corpo, do seu condicionamento físico e técnico, ele nunca iria atingir o máximo em campo, nunca. Então por isso que ele também se cuidava. Então não basta você ter o talento, você tem que saber administrar, cuidar e melhorar, utilizar ao máximo essa potencialidade que cada um de nós recebemos, né? Mas se ainda temos dúvidas sobre o nosso talento particular ou como utilizar esse dom, não percamos tempo. O importante é o quê? Entrar em campo. Como diz aqui Emmanuel, e vocês sabem, o Emmanuel foi o mentor do Chico Xavier e passou muitos ensinamentos pela psicografia do Chico. Tem um livro chamado Dinheiro, capítulo 13. Emmanuel fala o seguinte: derrama o tesouro de amor que o Pai Celestial te situou no coração, através das bênçãos de fraternidade e simpatia, bondade e esperança para com os semelhantes, e em qualquer grupo social no qual te vejas, será invariavelmente a criatura realmente feliz sob as bênçãos da terra e dos céus. Ou seja, recebemos aqui um tesouro em nossos corações. O que nós estamos utilizando? Como nós estamos utilizando esses tesouros? Só de fazermos aqui boas ações, sermos gentis, amar ao próximo, já estaremos não só utilizando os talentos que Deus nos deu, mas também, e isso aqui é muito importante, mas também estamos marcando lindos gols, como os feitos por Pelé. Mas dessa vez esses gols estão aonde? Em nossa evolução espiritual. Até a próxima oportunidade, fiquem bem, fiquem com Deus e sempre utilizando os nossos talentos.